Marshall McLuhan nasceu em 21 de julho de 1911, em Edmonton, Canadá. Aos 23 anos, formou-se mestre em literatura inglesa pela Universidade de Manitoba e, em 1942, tornou-se doutor em filosofia na Universidade de Cambridge. Revolução na comunicação. Guerra e paz na aldeia global. O meio é a mensagem. Os meios de comunicação como extensões do homem. A galáxia de Gutenberg. All media are extensions of some human faculty, mental or physical. The wheel is an extension of the foot. A book is an extension of the eye. Clothing is an extension of the skin. Electric circuitry is an extension of the central nervous system. The extension of any one sense displaces the other senses and alters the way we think, the way we see the world and ourselves. When these changes are made, men change. Literate culture is visual and detached. It creates the civilized man, the detribalized man, the man who is not involved. And the effect of the electric revolution is to create once more an involvement that is total. Why should art and culture suddenly become very big business, like big science? The reasons are tied up with the fact that we're living in an information age. When you live in an information age, culture becomes big business, education becomes big business, and the cultural explosion or the information explosion becomes itself culture. It knocks down all the walls between culture and business. The artist is the only person who picks his antennae, pick up these messages before anybody. And so he is always thought of as being way ahead of his time because he lives in the present. There are very many reasons why most people prefer to live in the age just behind them. Safer. To live right on the shooting line, right on the frontier of change and so on, is terrifying. Bom, eu vou falar do ponto de vista pessoal, porque eu sou formado em comunicação, e eu pertenço àquela geração em que o McLuhan era um dos autores referenciais, né? Na verdade é o seguinte, um dos livros de minha formação é o famoso Apocalípticos Integrados. Nesse livro do Humberto Eco, o McLuhan estava do lado dos integrados. Então as grandes discussões de sala de aula eram justamente sobre esse posicionamento. Você era um apocalíptico ou você era um integrado? Então a perspectiva do Marshall McLuhan é uma perspectiva mais positiva. Então, dentro daquele campo que muitas vezes é citado pelo Humberto Eco, que você pode ser integrado ou você pode ser apocalíptico em relação aos meios de comunicação, à tecnologia, o Marshall McLuhan é um integrado, né? Ele tá considerando os meios de comunicação como alguma coisa positiva e que precisam ser estudados como um grande fenômeno cultural, né? Dentro de um ponto de vista até então que era sempre pensado como manipulador. O McLuhan foi muito questionado ao longo da vida, né? E posteriormente, até hoje e tal. Há épocas em que o pensamento em torno do McLuhan desaparece, há épocas que ele vem à tona com muita força. O McLuhan, ele muitas vezes foi criticado, né, as críticas ao McLuhan, vamos pensar assim, foi criticado por ter ter um pensamento apolítico, né? Então, alguns autores vão considerá-lo como uma espécie de teórico apolítico das mídias. E é interessante, que é uma crítica bastante contundente em relação a ele. O McLuhan é fundamental no sentido de estudar a relação entre comunicação, tecnologia e sociedade. Então, eu acho que tem que passar por ele e conhecer o ponto de vista que ele coloca nos textos. Conceitos fundamentais são de aldeia global, talvez o mais básico, mais elementar, mais visível para nós hoje com a internet, ele já está esboçado ali no McLuhan.
apesar daquele período em que ele colocar a televisão como grande eixo, né, para sustentar o que seria esse princípio da aldeia global. E ele, na verdade, não conheceu os efeitos do computador, então o que hoje a gente tem de mídia tem aí caminhos um pouco diferentes daqueles sobre o qual ele estava falando. Mas os efeitos da televisão, que tem a ver com a chamada aldeia global, né, já estão, vamos dizer, eles são acentuados depois com a mídia do computador, ou com o que a gente chame como derivados do computador, né? A internet, a web e etc. Né? Então, aí a gente tem uma outra perspectiva. É um dos autores fundamentais que merece ser estudado por todo mundo que resolve enveredar pela área de comunicação. Marshall McLuhan é estudado hoje em quase todas as escolas de comunicação. Tem um filme em que ele aparece, num filme do Woody Allen, que é super interessante. Então, conta, e é interessante ver no filme a cena em que ele aparece. É interessante porque a gente vê que, naquele momento, a importância que as teorias da comunicação tomam, e ele é o grande, vamos dizer, o grande autor no momento em que aquilo está sendo estudado, né? At the turn of the screw? It's the influence of television. Yeah, now, Marshall McLuhan deals with it in terms of it being a high intensity, you understand, a hot medium. What I wouldn't give for a large sock with horse manure in it. Which is essentially What do linear. you do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? Wait a minute, why can't I It's give just my maddening. opinion? It's a free country. He can give you. Do you have to give it so loud? I mean, aren't you ashamed to pontificate like that? And the funny part of it is, Marshall McLuhan, you don't know anything about Marshall McLuhan's work. Really, I happen to teach a class at Columbia called TV, Media, and Culture. So I think that my insights into Mr. McLuhan, well, have a great deal of validity. Oh, do you? Yeah. Well, that's funny because I happen to have Mr. McLuhan right here. So yeah, just let me come over here a second. Oh, Tell him. I heard what you were saying. You know nothing of my work. You mean that my whole fallacy is wrong. How you ever got to teach a course in anything is totally amazing. Boy, if life were only like this.